Olá pessoal, mais um vídeo no canal para falarmos de Flamengo e também de seleção. Por falar em seleção, Rafinha fora da Copa por conta da lesão muscular. Rapaz, vamos falar sobre isso, embora não esteja vivendo um grande momento, mas querendo ou não, é um jogador importante para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Agora é oficial, Ian Roberto deu a canetada no contrato com o Shakhtar e tem também José Boto criticando a contratação, a convocação de Neymar na seleção brasileira, galera. Pois é, José Boto, rapaz, foi mesmo pro pau e falou a verdade, ou melhor, falou o que ele pensa. E a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda, qualquer ajudinha será muito bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo também, isso é importante. Vamos para as informações. Rapaz, eu tô gravando esse vídeo aqui pós-jogo da Holanda. A Holanda ou Laranja Mecânica, 5-1 na Suécia e jogando muita bola. Olha, olho na Holanda, hein? Que pode ser adversário da seleção brasileira na próxima fase. Ah, mas a Holanda ficará em primeiro. Beleza, o Brasil pode ficar em segundo. Então, de olho na Holanda, galera. Amassou a Suécia e meteu logo 5-1. E por falar em seleção brasileira, só uma atualização envolvendo o Neymar. Ele treinou em Nova Jersey e fez trabalho com bola com Alexandro, lateral esquerdo, inclusive lateral esquerdo do Flamengo. A expectativa é de que o craque esteja à disposição da seleção brasileira para o jogo de quarta contra a Escócia. Neymar tem trabalhado em 2 períodos, além dos treinos em campo, faz exercícios na academia na parte da tarde. Bom, eu vou falar aqui o que eu falei mais cedo no SBT. A minha maior curiosidade é como encaixar Neymar nessa seleção brasileira. Ele não faz o que o Paquetá faz dentro de campo, ele não faz o que o Matheus Cunha faz dentro de campo, ele não faz o que Vinícius Júnior faz dentro de campo e ele não faz o que o Rafinha faz dentro de campo. Como encaixar o Neymar nessa seleção brasileira? Ah, mas o Rafinha vai ser cortado. Pois é a escada para o meu próximo assunto. A gente vai falar de Rafinha agora. Cortado ou não, não vejo o Neymar substituindo o Rafinha, tá? Tem Luiz Henrique, tem Ryan. Neymar não faz o que o Rafinha faz dentro de campo. E isso não é um demérito do Neymar, é apenas características diferentes, tá? Então, sobre o Rafinha, a imprensa espanhola, gente, soltou o seguinte: urgente, Rafinha está fora da Copa do Mundo. O atacante da seleção brasileira sofreu uma nova lesão na coxa direita, a mesma que já havia apresentado problemas durante sua passagem pelo Barcelona. Trata-se de uma ruptura muscular e a tendência é que ele não volte a atuar nesta edição do Mundial. Vou ser sincero, eu não tenho essa informação, repito, é da imprensa espanhola. O que eu sei é, não joga contra a Escócia, mas ainda está sendo avaliado e aí vão tomar uma decisão se tem tempo para ele se recuperar ou não. Acho até que a FIFA poderia rever essa situação, gente. Falei hoje também no SBT sobre isso. A gente vê um futebol cada vez mais físico, cada vez mais competitivo dentro de campo, no ponto de vista físico. Os calendários no mundo, tá? Não é só no futebol brasileiro, exigindo cada vez mais dos atletas. A Copa do Mundo aumentando o número de jogos e também piorando na logística, porque são 3 países. Custava a FIFA rever isso no sentido assim, ó, a partir do mata-mata, pode fazer uma mudança ou 2 por questão de lesão na lista. Lembrando, goleiro pode a competição inteira, jogadores de linha que não, até a véspera da estreia. Por exemplo, na última Copa do Mundo, eu estava lendo, a seleção brasileira perdeu Alex Telles e Gabriel Jesus durante a Copa por questão de lesão. Eu acho que a FIFA poderia valorizar o próprio produto e mudar essa regrinha aí, pelo menos é o que eu penso. Sobre Rafinha, a imprensa espanhola noticia isso, mas ainda não tem a confirmação da CBF. De fato, não vive um grande momento, acho até que poderia se tornar reserva, beleza, mas agradecer o corte dele, gente, aí eu acho demais, acho até desumano, tá? Porque estamos falando de um atleta que lutou a vida inteira para estar vivendo esse momento e tá lá na Copa do Mundo, aí você pede o corte, agradece, ainda bem que se machucou.
Acho isso até desumano. Ó, galera, não tem mais volta. Rian Roberto assinou o contrato com o Shakhtar. Publiquei a imagem em primeira mão lá nas outras redes sociais, Twitter e Instagram. E lá vocês vão poder ver essa imagem. Ele assinando com o Shakhtar, o contrato dele, que ele seja muito feliz com a camisa do Shakhtar. O Flamengo vai receber 10 milhões de euros. Uma parte vai para o Atlético Paranaense, porque tinha um percentual do jogador. E assim, vida que segue, foi bom para todo mundo. Que ele seja muito feliz, já falei muito sobre isso. Mas muita gente fica perguntando. Forma de pagamento: uma parcela à vista e as outras 4 divididas aí num período de 2 anos. Então, enfim, o Flamengo fez o melhor, porque senão ia perder o jogador de graça. Ó, José Boto deu entrevista lá em Portugal e criticou a convocação de Neymar na seleção brasileira. O diretor do Flamengo criticou a presença de Neymar na convocação e citou a ausência de Pedro. Não entendo como é que um jogador que tem, sei lá, 2 jogos nos últimos 2 meses é convocado. E o Pedro, que tem 15 gols no Brasileirão, não é convocado. Essa entrevista foi ao Canal 11 de Portugal. José Boto está em Portugal desde o início das férias do Flamengo. Por lá ele vai ficar até a apresentação do Flamengo lá em Portugal. E só para quem não sabe, o Flamengo vai viajar, eu estou com o calendário aqui, dia 28, tá? 28 de junho, o Flamengo viaja para Portugal. Dia 3 de julho, Flamengo e River Plate, 3h30 da tarde, horário de Brasília. Dia 5 de julho, viagem para Estóia, em Portugal. E aí no dia 8, o Flamengo enfrenta Lausanne, acho que é assim que se pronuncia, da Suíça, às 4h30 da tarde, horário de Brasília. E no dia 11, o Flamengo encara o Benfica, 3h30 da tarde, horário de Brasília. E no dia 12, volta para o Rio de Janeiro. E no dia 22 ou dia 23, contra a Chapecoense, o Flamengo joga pelo Brasileirão. Então, esse jogo contra a Chape será o primeiro depois da Copa do Mundo. Os jogadores que estão com as suas seleções não vão viajar para Portugal, mesmo se forem eliminados durante a Copa do Mundo, tá? Eles vão receber alguns dias de férias depois dessa disputa pela Copa do Mundo. Então, torcedor do Flamengo, você que quer o jogador do Flamengo tranquilo, em paz, sem se machucar, eu sei que você vai torcer para Uruguai ser eliminado logo, Colômbia ser eliminado logo, Equador ser eliminado logo. Será que para o Brasil ser eliminado logo você vai torcer? Espero que não. Vamos fazer a fezinha aí para a seleção brasileira conseguir esse hexa. É muito difícil. Nossa, é muito difícil. Eu vi a Holanda jogar hoje, venho vendo muitos jogos nessa Copa do Mundo. Vou te falar, gente. Ai, meu Deus, ainda tem gente que acredita muito. Ainda tem gente que pede o Neymar. Sabe-se lá como. Eu já vou falar de Flamengo, porque tem uma informação aí de mercado da bola envolvendo um jogador do Flamengo que está na mira de alguns clubes, e a gente vai trazer informação sobre isso. E tem também jogador do Sub-20 que já está confirmado no elenco para a viagem para Portugal para fazer aquela intertemporada. Eu acho que você, rubro-negro do outro lado que está me assistindo agora, vai gostar. Mas deixa eu só dar uma pincelada aqui na seleção brasileira, porque é o seguinte, galera. A seleção brasileira venceu por 3-0 o Haiti. Eu, inclusive, acertei o placar. Para variar. Eu tenho sido o terror da galera aí no bolão, tá? O placar do jogo do Marrocos eu quase acertei, falei 2-2, mas no fim das contas acertei o resultado, que foi empate, e agora eu cravei 3-0. Eu esperava um 3-0. E por que eu esperava um 3-0? Na verdade, estava até torcendo por um 3-0, porque o 3-0 é um placar que dá confiança à seleção brasileira, faz os jogadores ficarem mais confiantes, mas também não cria aquela falsa ilusão que está tudo certo. Porque se a seleção brasileira goleasse por 4, 5, até mesmo 6-0, todo mundo ia achar que tudo está ótimo, que está a mil maravilhas, e não está tudo ótimo. A seleção brasileira está muito distante ainda das demais candidatas ao título da Copa do Mundo 2026. É só a gente olhar a Inglaterra, que chegou ali, digamos, na mesma prateleira que a seleção brasileira para essa Copa do Mundo, mas fez uma estreia absurda diante da Croácia, jogando muita bola. E a seleção brasileira foi muito mal na estreia. Então o 3-0 fica ali no equilíbrio, digamos assim. Inclusive, equilíbrio foi o jogo. Para mim, foi o que marcou a partida da seleção brasileira. Foi um primeiro tempo muito bom, fez aquilo que se imaginava. Claro,
o Haiti deu 2 gols à seleção brasileira, o Haiti jogou de uma maneira que a seleção brasileira amou, com a linha defensiva, um bloco alto. Duvido a Escócia, por exemplo, próximo adversário da seleção brasileira, jogar dessa maneira contra a equipe de Carlo Ancelotti, mas, diante do adversário, a seleção tirou proveito. Inclusive, méritos ao Ancelotti, que enxergou que o Matheus Cunha tem que ser titular nessa equipe. Eu gostei demais da movimentação do Matheus Cunha, porque ele não ficou como centroavante, tal como Igor Thiago ficou contra o Marrocos. Ele toda hora se movimentava no meio e fazia uma triangulação pelo lado esquerdo ou fazia uma triangulação pelo lado direito. Inclusive, foi assim que saiu o gol do Rafinha anulado, mas o Rafinha estava impedido ali. Então, gostei demais da atuação do Matheus Cunha. Gostei demais da forma como ele botou o meio de campo. Ele deixou o Casemiro na frente da zaga e adiantou o Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Ou seja, um homem como volante, os 2 avançados ali fazendo a movimentação. Lembrando que Bruno Guimarães e Lucas Paquetá se conhecem há muito tempo, que eles jogaram juntos no futebol francês com a camisa do Lyon. E o Vinícius Júnior, para mim, foi novamente o grande destaque, chamando a responsabilidade. Ele participou dos 3 gols da seleção brasileira. E jogando bola, chegando perto daquele Vinícius Júnior que a gente sabe que pode ser, que inclusive ele é com a camisa do Real Madrid. Por falar nisso, nos 4 gols da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Vinícius Júnior participou dos 4. E aí, gente? Na hora de marretar o cara de crítica, vocês fazem. E agora, não vão elogiar? Porque eu não estou vendo a imprensa. E eu vou falar por mim. Eu faço questão de elogiar o Vinícius Júnior. Pode não ser ainda aquele Vinícius Júnior que a gente conhece, mas pelo menos está batendo no peito e chamando a responsabilidade. Algo que muita gente pedia nele. O tal protagonismo, ele está pedindo. Ele está tentando ser o protagonista e até o momento ele é o protagonista da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Claro, é cedo, são 2 jogos, eu sei, mas pelo menos até agora ele é o protagonista. Bem longe do Rafinha, que saiu com dores musculares, mas enquanto esteve em campo, longe de chamar o protagonismo. Longe. Eu estou falando do Rafinha porque o Rafinha na semana passada, em entrevista coletiva, se disse chateado porque o povo brasileiro não valoriza como as pessoas na Europa. Claro, Rafinha. O povo, a grande maioria do povo brasileiro só te assiste com a camisa da seleção brasileira. E com a camisa da seleção brasileira, o seu futebol é paupérrimo. Com a camisa do Barcelona, vai muito bem. E eu sou o cara que, inclusive, venho falando, não te tiraria do time titular, de forma alguma. Mas aprenda, Rafinha, ou você performa com a camisa da seleção brasileira e terá o reconhecimento que pode ter, ou vai ficar apenas nas críticas. Até o momento, super entendo quem pede a sua saída do time titular. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei da atuação no Paquetá. Eu acho que assim, é o copo meio cheio e meio vazio. O primeiro tempo foi bom, o segundo tempo foi muito mal. Inclusive, no segundo tempo, a seleção brasileira finalizou apenas 2 vezes, enquanto o Haiti finalizou 7. E o jogo contra a Escócia vai ser muito difícil. Eu vi o jogo da Escócia contra o Marrocos. O Marrocos fez um gol logo no começo, o gol mais rápido na Copa do Mundo 2026 até o momento. E aí eu achei que a Escócia fosse sair mais para o jogo. Nananina não. Eles ficaram presos, continuaram presos na linha defensiva com 5, inclusive dificultou a vida do Marrocos. O Marrocos só venceu por 1-0. E aí, agora, a primeira colocação da seleção brasileira está ameaçada, porque vai depender do saldo de gols do Marrocos contra o Haiti, e eu acho que o Marrocos vai vencer, resta saber por quanto. Se eles fizerem 4, já passa a seleção brasileira, o que ia acontecer no jogo da seleção contra a Escócia. Primeiro, eu não acho que a seleção brasileira vai vencer facilmente a Escócia. Se vencer, e eu tenho o direito de duvidar até mesmo da vitória, até o momento que a seleção brasileira está longe de jogar um grande futebol. Então a seleção precisa vencer e o Marrocos não pode fazer um saldo elástico de 4-0, por exemplo. Então agora a primeira vaga está ameaçada. E lá na CBF as pessoas estão preocupadas com essa primeira colocação, não apenas por conta do adversário, que teoricamente será um adversário mais fácil, mas também pela logística. Porque se a seleção brasileira ficar em segundo colocado,
o jogo será no México, vai mudar toda a logística, eles tinham se planejado para uma situação, vai mudar tudo, vai complicar a vida de geral, inclusive dos jornalistas, que estão lá acompanhando a seleção brasileira, questão de visto, logística extremamente complicada. Falar sobre o Flamengo, por quê? Vamos lá, o Daniel Thuram, zagueiro, 17 anos, destaque da categoria de base do Flamengo. O que aconteceu no treino de ontem? Ontem, na reapresentação do elenco profissional, o treino começou e o Daniel Thuram estava treinando com o Sub-17 para o jogo de hoje. Mas foram chamá-lo no meio do treinamento. Ó, vem para o profissional. Você vai fazer parte do profissional durante esse período. Treinou no profissional, já foi avisado que ele ficará por lá, está fora do jogo do Sub-17 e vai viajar com o elenco do Flamengo para a intertemporada, que vai acontecer em Portugal, nos amistosos contra River Plate, Benfica e outro clube suíço. Então, gostei demais dessa postura. Para quem não conhece, o Daniel Thuram joga muita bola, um zagueiro, assim, embora ele tenha 17 anos, mas o porte físico dele chama atenção para a idade dele. Se ele tiver a cabeça no lugar, com certeza vai ter um futuro brilhante. Outro jogador que já é do time profissional, cria do Flamengo, Everton Araújo. Toda hora o Flamengo recebe uma sondagem / procura de um clube da Europa, do exterior, sondando a situação do Everton Araújo. Embora o Flamengo precise ainda fazer receita com venda de jogadores, a ideia não é vender o Everton Araújo. Claro, toda proposta é analisada, isso acontece com todos os jogadores. Se for uma proposta muito boa, arrisco a dizer que o Flamengo balança, porque precisa fazer receita com venda de jogadores. Mas a ideia inicial é segurá-lo. Agora eu quero meter aqui o super site. Diz aqui o Hélio Lunier. Nos 2 jogos o time morreu após a saída do Paquetá. O Paquetá, cara, é o único cérebro do meio-campo. O Matheus Rocha, quando joga, ele ajuda. Mas, na verdade, o grande armador do time do Brasil é o Paquetá. O Bruno Guimarães ajuda também um pouco. O JB diz assim, o Vinícius Júnior está despontando como o grande nome do Brasil nessa Copa de 2026. 3 gols hoje, ele participou de todos e fez o gol na estreia contra o Marrocos. Vini já tem 2 gols, Matheus Cunha tem 2 gols e quem mais tem gol? Vini 2 e Matheus Cunha 2. O Brasil fez 4 gols, não, o Brasil fez mais um gol hoje. Não, 2 do Matheus Cunha e 1 do Vini, tá certo. 3 hoje e 1 na estreia, 2 de Matheus Cunha, 2 de Vini Júnior, mas com o Vini Júnior participando de todos os gols do Matheus Cunha. No primeiro, aquela jogada típica dele, né? Dança em frente aos zagueiros, corta para dentro da área e bate de perna direita. O goleiro dessa vez espalmou e o Matheus Cunha entrou e botou para dentro. Acho até que quem botou para dentro de verdade foi o zagueiro. Eu vi o bico do zagueiro tocar na bola numa câmera por trás. Uma câmera meio que assim, vindo do escanteio. Mas tem muita gente que diz que, apesar desse bico do zagueiro, a bola bateu também no joelho do Matheus Cunha e por isso foi para dentro. E o fato é que o gol foi dado para ele. No segundo, é um passe primoroso do Vini Júnior para o Matheus Cunha fazer o jogo. Acho que o Vini é o grande nome do Brasil na Copa até agora. O JB também diz assim, o Paquetá também fez excelente partida hoje, concordo. Só não entendi porque ele foi substituído junto com o Matheus Cunha. O time piorou com isso, concordo, piorou mesmo. O Pedrosa diz aqui, os primeiros 15 a 20 minutos do Brasil foram sofríveis, concordo, mas depois desandou a fazer o gol. E outra, o Ryan entrando, achei que ia colocar fogo no jogo, mas ficou contido demais. Tive a mesma impressão que você e me decepcionei da mesma maneira. Também eu queria que tivesse entrado o Endrick e não o Ryan, porque eu acho que o Endrick, vindo da direita, ele também faz um escarcéu do caramba. Mas, de qualquer maneira, o Ryan, digo, não, vai fazer uma fumaça ali pelo lado direito. Não fez. Talvez timidez de estreia, normal também, né, gente? Olha aqui o vovô tijucano. Vitória, sabor, dúvida. E a certeza de que eu não queria ter. Não vamos mais longe. Ganhou com um jogo medíocre. Tiraram o pé. Agora, vibrar com o Paquetá jogando muito contra o Haiti, só se eu não tivesse visto o Zico. Vovô tijucano, se você botar o Zico nessa comparação, você não vai vibrar com mais nada. A não ser com o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, tá? Sabe? Aí não tem... Eu acho que o Paquetá jogou muito bem. Claro que foi contra o Haiti. Mas hoje só podia se jogar contra o Haiti. Então, se o cara jogou bem hoje, tudo bem, mas foi contra o Haiti. Mas vamos esperar agora a Escócia.
Eu acho, por exemplo, que o Paquetá é um jogador que tem tudo para ser importantíssimo nesse jogo com a Escócia. O Leonardo, assim, Alisson praticou 2 defesas difíceis no segundo tempo, sem falar nas bolas na fogueira que nossa defesa idosa entregou para o nosso goleiro Galã. 8 finalizações em 90 minutos é um arsenal muito pobre. Concordo. Nossa defesa, eu vi hoje 3 lances muito preocupantes. O Danilo tentou dar uma saída de bola, aquilo que ninguém pode fazer, que é beabá do futebol. Você não pode tentar dar um passe para um outro zagueiro cruzando a área. Ele deu, caiu no pé do haitiano. Graças a Deus, o haitiano é grosso pra cacete, não conseguiu fazer nada. Depois, teve um lance em que o Marquinhos levou aquela que o cara recebe a bola, dá aquela girada e começa a correr. O Marquinhos não tem mais fôlego para chegar nos caras. E depois o Casemiro, dentro da área, tomou um come de um jogador do Haiti também, que caiu de bunda dentro da área. Gente, isso contra o Haiti. Imagina isso contra Mbappé, Doué, Dembélé. Preocupante.